permanece. Olá, bom dia, aqui é a irmã Del Matos. Estamos aqui todos os dias orando. Hoje eu quero te convidar a fazer parte dessa campanha de oração. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative também o sininho de gostei, porque assim você irá indicar o YouTube que você está ouvindo um conteúdo bom e que ele pode repassar para outras pessoas. Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Assim como Ruth e Neemias, elas eram nora e sogra, né? E os filhos daquela mulher tinham morrido todos e elas ficaram só elas e as nora, a sogra e as nora. E a sogra pegou e falou ali: vocês procurem a família de vocês, porque eu não tenho mais nada para dar a vocês. Vocês podem ir embora e me deixar sozinha. E ela já estava bem idosa. E Ruth disse: não, eu não vou deixar a senhora. Assim como vive o nosso Deus, eu não vou te deixar. Tão certo como vive o nosso Deus, eu não vou te deixar. Ela, mas minha filha, eu não tenho mais nada, eu não tenho nem filhos para te dar, porque tinha costumes de antigamente. Quando os filhos morria, o filho morria, o marido, se fosse o mais velho, o encostado mais velho casava com a esposa do filho. E então ela falou: olha, vai procurar sua família, que eu não tenho mais nada para te dar. E ela insistiu, disse: não, vou ficar com você, vou ficar com a senhora. E assim eles foram para uma cidade, e naquela cidade existia um rei, né? E aquele rei se engraçou da nora, né? Da Neemia, que era a Ruth. E naquela cidade eles tinham costumes de brotar os funcionários para catar o trigo, e elas foram para lá. A nora foi em busca de um pouco de comida e ela saía catando o que caía do chão, né? As migalhas, ou seja, as migalhas. Mas ela levava para casa aquelas migalhas que ela catava para assim se sustentar ela e a sogra dela. E era uma amizade verdadeira, porque a sogra dela não tinha mais nada para oferecer a ela. Assim como a amizade de Jonatas e Davi, né? Assim como a amizade daqueles homens que a Bíblia fala que abriu o telhado e colocou aquele homem aleijado na frente do Senhor Jesus. Aquele homem ficou curado, ele recebeu a bênção e os amigos dele também. Tem amigos que através, né, de estar próximo de nós recebe a bênção, porque são amigos verdadeiros. Amigos não precisam dar explicação um para o outro, porque eles se conhecem e eles confiam um no outro. Amigos que amigos fica para sempre juntos. Então, hoje é muito difícil se encontrar uma amizade verdadeira, mas ainda existe. Existe porque Deus prepara pessoas, porque quando nós plantamos o bem, nós colhemos o bem. Às vezes outras pessoas, até aquela mesma que nós fizeram o bem, vem nos fazer o mal. Mas muitas das vezes outras que nós nem conhecemos, vêm e nos socorrem, nos acolhem. Porque a palavra de Deus diz que quem planta vento, colhe tempestade. E quem planta o bem, colhe o bem. Então, nós temos que permanecer, ainda que tudo esteja difícil, vamos fazer o bem, porque a palavra de Deus diz fazer o bem sem olhar a quem. Então, nós temos que fazer o bem, não esperando a recompensa daquela pessoa que nós fazemos o bem, porque muitas vezes aquela pessoa não vai reconhecer, mas o Senhor de lá do céu, que vê todas as coisas, reconhece o que fazemos. Por isso que ele diz na palavra dele, para que os discípulos cuidassem dos órfãos e das viúvas. As viúvas naquele tempo ficavam desamparadas, os órfãos não tinha ninguém para cuidar. Então, que os discípulos cuidassem. E nós temos que cuidar das viúvas e dos órfãos. Existem muitos pessoas que estão abandonadas, que são órfãos de pai e mãe, que não aceitaram a Cristo ainda, que não conhecem a verdade, que vivem abandonado, e nós temos que levar a palavra. Nós temos que sustentar essas pessoas com a palavra. E se tiver também condições de sustentar na prosperidade, fazer também isso, não negar. Porque às vezes nós falamos assim: não, eu não vou ajudar, eu já dou o dízimo da minha igreja, eu já faço isso, eu já faço aquilo, não vou ajudar ninguém. Mas quando nós plantamos o bem, nós só colhemos o bem sim. Às vezes o inimigo fica tão furioso que ele envia os adeptos dele na nossa porta para nos atingir, nos atacar. Só que o inimigo se assusta, porque quando quem abre a porta é o Deus vivo, todo-poderoso, que está nos guardando, nos protegendo. Às vezes nós nem vimos o mal que vem até nós, porque os anjos não deixam passar. Os anjos cuidam de nós todos os momentos.
Nós não temos só um anjo, que muitas das vezes nós costumamos dizer, ah, o nosso anjo da guarda nos protegeu. Não, Deus não dá um anjo só para cada pessoa. Nós temos legiões de anjos cuidando de cada um de nós. Os seres humanos, cada ser humano existe legiões de anjos cuidando, exército de anjos nos cercando, nos protegendo e guardando. E eles não deixam passar o inimigo. Só é quando Deus permite. Quando Deus permite que passe, aí eles deixam passar. Mas se Deus não permitir, não passa. Porque os anjos de Deus estão com a espada de fogo, desembainhada, cuidando de nós. A Bíblia fala de um homem que ele estava dentro da casa, o profeta, ele e o auxiliar dele. Quando amanheceu o dia, o auxiliar dele saiu e voltou correndo. Ai, meu senhor, o que faremos? A casa está cercada. E Elias simplesmente falou para ele, Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. Então, quando ele abriu os olhos, que ele voltou lá, ele viu que tinha outro exército maior cercando ao redor da casa. E aqueles inimigos estavam ao redor. Por isso eles não tinham ainda entrado na casa. Porque se eles estavam dormindo e os exércitos estavam parados, era porque ele foi impedido por alguém. Esse alguém foi os anjos, o exército de fogo do Senhor. Né? Certa feita, o povo de Deus foi lutar também